Fala, meus amores, fala, minha galerinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Galera, vamos resolver aqui uma questãozinha super interessante que caiu agora na prova do TRT Campinas. E galera, veja, eu costumo dizer que eu tenho aqui vários tipos de alunos. Aqueles que gostam de matemática e raciocínio lógico, aqueles que não gostam, os que têm dificuldade, os que não têm. Então, eu vou mostrar essa questão com duas visões diferentes. Eu sempre digo aos alunos, galera, várias questões, a FCCzinha, né, a Fundação Copia e Cola, ela coloca para você testar as alternativas. Agora, tem alguns alunos, né, que sempre conversam comigo e dizem, professor, mas eu queria saber quem são esses números. Beleza, mas muitas questões você mata olhando para as alternativas. E aí, galera, concurso é você ganhar tempo. Ele não vai analisar o seu cálculo. Isso não é redação. Beleza, então vamos embora jogar duro e quebrar aí a banquinha FCCzinha. Gente, tá aí uma questãozinha, ó, que falava sobre a parte aí de múltiplos. A questão, ela diz o seguinte: Marcos pensou em 3 números inteiros e positivos, somou-os e obteve 100. Ou seja, se eu somar os 3 números tem que dar 100. Um dos números é múltiplo de 11. Galera, vamos lá. Ó, um dos números, botar assim, ó. Um dos números, ele disse na questão que ele é múltiplo de 11. Como é inteiro e positivo, né? Lembra que o zero ele é múltiplo de todo mundo. Mas como ele está falando de inteiro e positivo, múltiplo de 11 varia de 11 em 11. 11, 22, 33, 44, 55, 66. E assim vai, ó. Múltiplo de 11 está andando de 11 em 11. E aí ele diz, ó. Os outros dois são múltiplos de 8. Múltiplos de 8 varia de 8 em 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 e assim vai. Isso aí são os múltiplos de 8, né? Variam de 8 em 8. E aí ele diz, ó, o número múltiplo de 11, pensado por Marcos, galera, você pode testar as alternativas. Vamos lá, ó, por exemplo, se o número pensado for 88, a soma dos 3 tem que dar 100. Então, quem seria a soma dos outros 2? Gente, se a soma dá 100 e eu já tenho 88, 88 falta quanto para 100? Falta 12. Então, a soma dos outros 2 teria que dar 12. E aí, galera, veja, se eu somo 2 múltiplos de 8, tem que dar um múltiplo de 8. Por exemplo, ó, se você pegar o 8 com o 16, 8 mais 16 dá 24, que é múltiplo de 8. Se você pegar o 24 e somar com 16, dá 40, que é um múltiplo de 8. Então, veja, se eu somar 2 múltiplos de 8, vai dar um múltiplo de 8. Então, ó, 12 não é múltiplo de 8. Então, se o múltiplo de 11 pensado fosse 88, com uma soma dos 3 dá 100,
a soma dos outros dois tinha que dar 12. E galera, 12 não é uma soma que representa um múltiplo de 8. Porque quando eu somo dois múltiplos de 8, dá um múltiplo de 8. Então, gente, letra A não é. Letra B, ele botou 22. 22 é um múltiplo de 11, né? Só que a soma dos três tem que dar quanto? 100. Se eu já tenho 22, se eu pegar 100 menos 22, que dá quanto? 78, eu tenho a soma dos outros dois. Só que lembre, os outros dois são múltiplos de 8. E se eu somar dois múltiplos de 8, tem que dar um múltiplo de 8. E, gente, 78 não é múltiplo de 8, né? Se você pegar 78 e dividir por 8, o resto não dá zero. Lembre, múltiplo é divisível. Então, gente, letra B não é. E se eu pego letra C? Se eu pego letra C, ó, 44. A soma dos outros dois seria quanto? O que falta, né? 100 menos 44 dá quanto? Dá 50 e quanto? E 6. Gente, 56 é múltiplo de 8? É. 56 é múltiplo de 8. É divisível por 8. Então, galera, acabou. Eu já sei que o múltiplo pensado por Marcos de 11 é 44. E a soma dos outros dois dá 56. Agora, tem aluno meu que diz assim, ó. Então, gente, resposta aí, letra C. Mas tem alunos que dizem assim, professor, quem são os três? Galera, quem são os três? Teve aluno que poderia chegar na hora da prova e o quê? E pensar. Professor. Então vamos lá. Galera, eu já sei que o múltiplo pensado é 44. E quem seriam os outros? 8 e 48, ó. Se você somar aqui, gente, ó, a soma dá quanto? Dá quanto aqui? Dá 50 e quanto? E 6. Que de fato é a soma dos outros dois, né? Mas poderia ser 44, que é o múltiplo de 11, né? E os outros dois? Seria 16 e 40. Ó, o 16 e o 40, que a soma dá 56, né? Professor, e tem outro? Tem, né, galera? Por exemplo, ó, se eu tivesse isso, o 44, quem? O 24 e o 32, ó. Se eu pegar 24 mais 32, dá quanto a soma? 56. Então, ó, se ele dissesse bem assim, quem são aí os três? Gente, essa pergunta que eu fiz, quem são os três, é porque tem, de fato, essas três chances. 44, 8, 48. 44, 16 e 40. 44, 24 e 32. Gente, esse aí, tá? São os trios que a soma dos três dá 100, em que um deles é múltiplo de 11 e os outros dois são múltiplos de quem, gente? De 8. Então, se o cara quiser saber quem era aí, ó, os três, são esses três. Por isso que eu botei aí, quem são os três? Porque eu tô mostrando que tem essas três chances aí. Beleza, gente? Então, dava para fazer testando as alternativas. Outra maneira seria achar quem são os caras, mas tá aí. Gente, quem vai fazer aí o concurso do MP Piauí, quem vai fazer aí outros e outros concursos, que é a banquinha FCCzinha, adquire o curso aí que tá na descrição do vídeo e vamos embora. Beijão, valeu, fui!